Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Uma das mais profundas transformações no dia a dia de todo mundo está chegando em velocidade cada vez maior. Graças ao avanço da tecnologia, o dinheiro físico, aquele em papel ou moedas, está desaparecendo. E esse processo promete ganhar ainda mais impulso no próximo ano, com a chegada do sistema de pagamentos instantâneos aqui no Brasil. Na edição de hoje, você confere os detalhes dessa história. E se o dinheiro está vivendo profundas transformações, dá para dizer o mesmo do mundo do trabalho. Foi criada até uma nova nomenclatura para batizar o momento: uberização. Nós fomos conferir na prática de quem já teve que se adaptar e o que isso significa. Eles podem fazer a diferença entre um dia cheio de problemas ou não. Com a nossa dependência cada vez maior de aparelhos que dependem de baterias, os Power Banks viraram sucesso de vendas. Hoje preparamos um guia super legal para ajudar você a escolher certo. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Todo mundo já ouviu falar que daqui para frente a tecnologia vai mudar ainda mais a realidade do trabalho e do emprego. Esse processo deve se acelerar quando estivermos vivendo a era do 5G, as redes móveis de altíssima velocidade que começam a se espalhar pelo mundo. Mas antes mesmo disso, muita gente já teve que se adaptar aos novos modelos de trabalho. Nós vamos ver de perto o que isso significa. Todos os dias à tarde, o ritual se repete. Ele liga o aplicativo e espera que toque. É o sinal de que há um passageiro em busca de um motorista. Nesse momento, ele tem a opção de aceitar a tarefa e ir ao encontro do cliente. Se preferir, pode recusá-la. Assim que a aceita, Fábio Cardoso dos Santos, de 42 anos, se dirige até o local indicado para atender o cliente. Então, leva-o até onde ele precisa ir e, ao final, pode aceitar outra corrida oferecida pela plataforma. O processo é contínuo e segue enquanto o aplicativo estiver ligado. Tem horários que tem uma demanda maior de corridas, tem horários que a demanda é um pouco mais fraca, então às vezes você tem que esperar, né? Tem que parar em algum lugar e esperar o aplicativo tocar, né? Já faz 3 anos e meio que Fábio atua como Uber. A atividade foi escolhida depois de 15 anos de trabalho na indústria como técnico de cerâmica e uma rápida incursão no empreendedorismo. Foi a solução que ele encontrou para se manter ativo quando voltou a morar com os pais, depois de se separar. Ele conta que é possível ter uma renda de até 6 mil mensais brutos, mas o custo disso são de 12 a 14 horas diárias de trabalho. Hoje, Fábio diminuiu a carga horária, trabalha 7 horas diárias, sempre nos períodos da tarde e da noite. O tempo que ganhou com essa decisão tem sido dedicado a estudar e completar outra graduação. A ideia é, daqui a algum tempo, sair aos poucos da plataforma e dar vida a um negócio próprio. Sim, a flexibilidade de horário é uma questão muito a se considerar bastante, né? Até porque aí você pode se dedicar a outras coisas, né? Poder fazer outras coisas ao mesmo tempo, né? Estudar, um horário para estudar, você pode participar mais na vida da sua família, pode levar sua filha no médico, pode ir em reunião de escola. Assim como o Fábio, muitos cidadãos se lançaram no universo dos aplicativos, de transporte, de entrega, dos mais diferentes tipos de serviços. Isso transformou a relação das pessoas com o mundo porque deixou a vida mais moderna. A contrapartida é que, com essa mudança, o trabalhador perdeu direitos e teve de se tornar uma microempresa. Bom, o que a gente vê é que essa uberização ela também chega muito forte ao mercado de trabalho. Talvez
uma das principais frentes dessa uberização é no mercado de trabalho. É óbvio que esse cenário ele é muito favorecido pelo momento que a gente passou e pelo que a gente ainda passa. Muita gente desempregada, muita gente querendo voltar ao mercado de trabalho, postos que não estão crescendo na mesma medida ou na mesma velocidade que a vontade das pessoas em voltar a trabalhar. Como em todas as atividades, trabalhar para essas plataformas tem vantagens e desvantagens. Fábio aposta no lado positivo para seguir como associado da Uber, mas aponta a segurança e o trânsito intenso diário como aspectos negativos da opção que escolheu. É estressante você estar no trânsito, né? Às vezes, assim, dependendo de onde você está longe de casa, então algum compromisso, se você tiver algum horário fixo de compromisso, é um pouco complicado, né? A Uber tem anunciado frequentemente novas formas de garantir a segurança, tanto de passageiros quanto de motoristas, mas certamente ainda há muito a se fazer. E se por um lado quebrou o paradigma das relações de trabalho, por outro, trouxe opções para quem buscava renda extra e recolocação. Além disso, tornou-se referência e inspirou a criação de muitos serviços nos mesmos moldes, ou seja, plataformas que unem prestadores de serviços e contratantes para as mais diversas finalidades. Hoje é possível contratar de entregadores a profissionais autônomos de diferentes especialidades, com a vantagem de saber como são avaliados por outros usuários. Enquanto há quem veja a novidade com bons olhos, há aqueles que entendam que o processo de uberização dos serviços tem muitos aspectos negativos. A Uber tem tido de lidar com isso nos diversos mercados em que está presente. A questão de colocar as pessoas em contato uma com as outras é o papel da tecnologia, o que a tecnologia faz, ela está gerando essa possibilidade, né? Agora, que isso muda as relações entre as pessoas, a gente não tem nenhuma dúvida. Mas o que a gente observa ao longo da história é que a tecnologia ela vem e se instala. E depois a questão de como essas relações vão ser reguladas, elas vêm a ser tratadas posteriormente, elas precisam ser entendidas melhor posteriormente. Esse é um grande desafio que a gente vai ter para os próximos períodos, para os próximos anos, para a próxima década. É pensar como é que a gente coloca fenômenos como esse dentro de um país cuja legislação ainda é muito fechada. Existem espaços, a gente já começou a dar alguns passos no sentido de tornar essa legislação um pouco menos rígida, mas ainda hoje ela não permite essa uberização de uma forma total. Não há como negar que o mundo mudou e com ele vieram novos desafios. Nesse cenário, a uberização é um processo irreversível. Ganham uns, perdem outros, mas o fato é que todos temos de aprender a conviver com essa nova realidade. No próximo bloco, você não pode perder os nossos conselhos para escolher bem o seu Power Bank. Essa bateria de reserva pode fazer toda a diferença, justamente naqueles momentos em que o seu celular não pode te deixar na mão. E ainda hoje, tem a tendência de desaparecimento do dinheiro de papel ou em forma de moedas. O movimento está se intensificando e vai ganhar ainda mais força já no ano que vem. O Olhar Digital Plus volta já. Quem nunca passou pela situação de precisar usar o celular e perceber que o indicador de bateria está no fim, com apenas um pontinho? A nossa dependência de aparelhos que usam baterias é cada vez maior. E justamente por isso, ter um Power Bank, uma bateria reserva, se tornou super útil. Mas você precisa escolher certo para que ela realmente valha a pena. Veja como. Quem nunca ficou sem bateria no celular no meio do dia? A popularização dos aplicativos e o uso intenso dos smartphones tem feito a energia dos aparelhos durar cada vez menos. Para quem passa a maior parte do tempo em um local com acesso à energia elétrica, é fácil fazer o carregamento quando necessário. Já quem fica em trânsito ou trabalha fora do escritório precisa de uma alternativa.
E é aí que entram os Power Banks, as famosas baterias externas. Há cada vez mais variedade nesse segmento, mas é importante saber escolher o mais adequado a cada necessidade. A capacidade é muito relativa à necessidade de cada usuário. Por exemplo, se uma pessoa que joga games no celular, ela precisa de uma bateria maior. Se é uma pessoa que usa eventualmente, uma bateria, um power bank de menor capacidade atende à necessidade dela. Então, um dos primeiros fatores a avaliar é a capacidade. Ela pode variar de 2.000 mAh a mais de 20.000 mAh. Um power bank que armazene pouca energia pode ser limitante. Vale lembrar que os celulares têm baterias de, em média, 3.000 mAh. Então, um power bank de 2.000, por exemplo, não vai fornecer nenhuma carga completa ao aparelho. Além de definir a capacidade, é preciso lembrar da certificação. Afinal, é ela quem garante que não há riscos à segurança de quem usa a bateria externa. Ela é dada pela Anatel e dispositivos sem ela podem ser perigosos. Em casos extremos, causam até explosões. Portanto, fique atento a opções vindas de fabricantes duvidosos. Outro fator a ser considerado é o custo-benefício do power bank. Modelos com mais capacidade são mais caros do que os que oferecem menos energia, claro. E isso tem relação direta com os componentes internos. Enquanto um de 2.000 amperes usa uma única pilha de lítio para armazenar carga, um de 20.000 leva 4 placas de polímero de lítio, que são mais caras que as pilhas. O material externo também pode influenciar o preço. Modelos com carcaça de plástico, por exemplo, são mais baratos do que os que usam alumínio. E a resistência é igualmente afetada, já que em uma queda, um power bank de plástico pode acabar quebrando, enquanto um de metal deve receber apenas amassados e arranhões. Outra coisa que é muito importante ver é se ele é de polímero ou não. Power banks de polímero são nova geração, eles são mais finos, mais leves, esquentam menos e são mais seguros. E o preço deles vem caindo rapidamente no mercado. A saída de energia é mais um dos aspectos a serem avaliados. Isso porque uma saída de 1 ampere fornece um carregamento bem mais lento do que uma de 2 amperes, por exemplo. Então, se for necessário carregar o aparelho rapidamente, isso pode fazer bastante diferença. Com 2 amperes tem um carregamento rápido. Em menos de 1 hora, a pessoa já consegue ter bateria suficiente para usar o celular por algumas horas e não precisa ficar o tempo inteiro com ele conectado no power bank. No Brasil, o consumidor é mais propenso a escolher baterias externas com capacidades médias, entre 5.000 e 10.000 mAh, e acabamento em plástico. Afinal, essas são as opções com custo mais atraente. O consumidor brasileiro, especificamente, ele olha muito custo-benefício. Ele quer a maior capacidade no menor preço. Então, ele dispensa um display digital, uma porta adicional. Ele olha muito assim, qual a capacidade do power bank e quanto ele custa. Se escolher bem a capacidade do power bank e optar por um modelo homologado pela Anatel, há grandes chances de você ter um companheiro fiel para quando a bateria do seu celular estiver já perto do fim. Depois do intervalo, vamos conferir uma tendência irreversível. O dinheiro em forma de papel ou de moedas está desaparecendo. Mas será que ele vai sumir de vez? O Olhar Digital Plus volta já. Não é novidade para ninguém que os cartões substituíram o dinheiro físico em boa parte das nossas transações. Mas, ao que tudo indica, esse processo está apenas no começo e deve ganhar muito mais velocidade, com a entrada de novos jogadores nessa área. As redes sociais e até o Google devem contribuir para que as velhas notas e moedas se tornem coisa do passado. Confira! Em todo o mundo, o dinheiro é um idoso.
No Brasil, por exemplo, a Casa da Moeda foi criada em 1694 por Dom Pedro II, então rei de Portugal, para fabricar moedas de metal. As cédulas de papel são um pouco mais jovens. As primeiras nacionais foram emitidas pelo Banco do Brasil em 1810 e seu valor era preenchido à mão, como nos já quase extintos cheques. Em seguida, veio o controle da emissão das notas de dinheiro para evitar falsificações e fraudes. De 1886 até o fim do Império, o responsável por essa tarefa foi o então Tesouro Nacional. Com a instalação da República no país, diferentes emissores se revezaram na fabricação de notas. Mas desde os anos 1940, a incumbência é do Banco Central do Brasil. Embora o dinheiro seja essencial para os pagamentos, ter cédulas e moedas em mãos não é necessário para fazer compras. Isso graças à criação, na década de 1920, do conceito de cartão de crédito. Inicialmente, ele era dado por lojas apenas a consumidores fiéis para que eles comprassem e pagassem depois. Na década de 1950, um cliente inspirou-se na ideia para pagar a conta do restaurante depois de esquecer de levar a carteira para um jantar com amigos. Era o executivo americano Frank McNamara. Em seguida, ele criou o Diners Club Card, um cartão de papel aceito em 27 restaurantes e usado por cerca de 200 executivos, muitos dos quais eram seus amigos. De lá para cá, a ideia se expandiu tanto que hoje, especialmente nos grandes centros, é raro ver alguém com dinheiro em espécie nas mãos. Isso não quer dizer necessariamente que cédulas e moedas vão ser extintas. O que se tem atualmente é uma aceleração do processo que deve colocá-las em desuso em algum momento. Uma das responsáveis diretas por isso é a tecnologia. A internet trouxe as lojas virtuais e, mais recentemente, as plataformas de serviços. Nelas, a maioria dos pagamentos não envolve o uso de dinheiro em espécie. Outro aspecto importante, especialmente nos pagamentos do dia a dia, é o fato de os meios eletrônicos serem muito mais seguros e convenientes. Se forem perdidos, furtados ou roubados, podem ser bloqueados. Já quem perde dinheiro em espécie sabe bem o quanto dói essa descoberta e o prejuízo causado por ela, que muitas vezes não é recuperável. Acho que hoje em dia as pessoas querem facilidade e não querem se preocupar com uma série de questões que os pagamentos digitais resolvem. Nós vamos chegar no cinema, você vai pôr seu CPF, põe o seu rosto, ele reconhece, ou você põe a sua informação do banco, ele só reconhece, você não precisa mais de senha pessoal, digitar mais nada. No Banco Central do Brasil, um grupo de trabalho desenvolve as regras de uso de uma nova opção, os pagamentos instantâneos. Com eles, vai ser possível transferir fundos diretamente entre contas bancárias, ou seja, saem de cena os intermediários. Hoje mesmo, nos práticos pagamentos por aproximação ou por QR Code, há envolvimento de um cartão. Se for usado um celular ou um relógio inteligente, por exemplo, o pagamento é direcionado a um cartão pré- ou pós-pago. A riqueza do pagamento instantâneo se dá justamente no ponto que a gente acabou de comentar. Ele é rápido, ele é conveniente, tanto para quem remete como para quem recebe. De novo, condições indispensáveis para o século XXI, né? Acho que ele não muda o jogo, ele acelera a entrada de novos jogadores, o que é absolutamente benéfico para o ecossistema. A ideia por trás da proposta dos pagamentos instantâneos é tornar os custos menores, aumentar a segurança e promover a inclusão financeira. A previsão é de que o ecossistema seja implementado no Brasil daqui a um ano, em novembro de 2020. A Black Friday vem aí e o Olhar Digital Ofertas foi criado para te ajudar, especialmente em ocasiões como essa. Trata-se de uma extensão que funciona nos navegadores Chrome e Firefox e é super simples. Acesse ofertas.olhardigital.com.br e instale a extensão. A partir daí, toda vez que você estiver fazendo uma compra online, nosso mecanismo pesquisa a web automaticamente. Se encontrar um preço melhor, ele avisa para você aqui, já com o link para a melhor oferta.
E tudo é automático. Você não precisa fazer nada. Além disso, tem outras ferramentas super bacanas. Aqui você pode acompanhar o histórico de preços do produto para saber se a oferta é de verdade ou não. Além disso, a gente vasculha a internet atrás de cupons de desconto. Se encontrarmos um cupom, ele é aplicado automaticamente à sua transação, garantindo assim uma boa economia. Garanta as melhores compras online. Acesse ofertas.olhardigital.com.br e instale já o Olhar Digital Ofertas. Semana que vem tem mais e eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!